Olá, seja muito bem-vindo ao Veja Gente. Estamos ao vivo por todas as redes sociais de Veja e também ao vivo pelo site de Veja. Ele tem 51 anos de carreira, 30 novelas e seus personagens na televisão se confundem com a história da televisão, se confundem com a história da Globo e se confundem, evidentemente, com a história da teledramaturgia brasileira. É uma honra na estreia do Veja Gente, receber o ator Antônio Fagundes. Antônio, obrigado, viu? Obrigado você, Bruno. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Antônio Fagundes está em cartaz com a peça Baixa Terapia, em São Paulo, de quinta a domingo. Não, é de sexta. De sexta a domingo. Sexta às 21h30, sábado às 20h, domingo às 19h, lá no Tuca. Lá no Tuca, exatamente. No Tuca. E essa peça, pela primeira vez, você colocou praticamente a família junto no elenco, né? Ou seja, tem a razão social é teatro em família. Teatro em família, exatamente. Tem o filho Bruno, tem a mulher Alexandra, tem duas ex, porque a Clarice faz a tradução. Traduziu, e a Mara faz um dos personagens, faz a minha mulher na peça. E como é que é reunir todo esse núcleo familiar, pessoas que você tem muita intimidade? A peça fala de terapia, né? Então, são 3 casais que vão a uma terapia, eles não se conhecem e aí eles descobrem que a terapeuta não foi. Eles tem uns envelopes lá, eles têm que seguir as orientações e começa a confusão. Então, essa relação de montagem de elenco dessa forma mostra que nós não precisaríamos de terapia, né? A gente está muito bem resolvido, todo mundo. Mas a situação que a peça levanta é muito engraçada, né? Agora, é tranquilo essa convivência com o ex, com o filho, Como eu disse, não precisamos de terapia, né? Tá tudo muito bem. A gente se dá muito bem fora de cena e isso é primordial para você entrar em cena, né? Que o camarim seja bom, né? Agora, o Baixa Terapia, você vem do espetáculo Tribos, você vem do Vermelho, e foram espetáculos que você mesmo falou que teve dificuldade até de público, né? Com o Vermelho você até perdeu dinheiro, né? Você sabe, às vezes até colegas meus me repreendem por causa disso, quando eu falo que eu tive dificuldade de público, porque é em relação à minha expectativa, né? Porque eu tive aí com o Vermelho uma média de 300, 350 espectadores por dia, e isso é motivo de soltar rojão em qualquer companhia de teatro no Brasil, né? A minha expectativa era de que fosse de 700 por dia. Então, naturalmente, foi ruim para mim, né? Porque eu tive, na minha cabeça, meia casa, né? Mas é um número bastante significativo de espectadores que eu tive, mesmo com Vermelho, mesmo com Tribos, mesmo até com um espetáculo anterior, que era Restos, que foi um espetáculo que eu fiz num teatro menor. A minha expectativa é que cria essa sensação de que não foi tão bem. Agora você vê que a minha expectativa estava correta, porque Baixa Terapia lota com uma semana de antecedência. Exatamente. Né? Você tem um fator aí predominante do sucesso comédia, dele? Né? Exatamente, eu ia perguntar isso. Comédia. O Vermelho era uma peça que tinha bastante humor, mas ela não era uma comédia, né? O Tribos também tinha bastante humor, mas também não era uma comédia. Então, eram espetáculos que não agradavam, digamos assim, a grande maioria do público que frequenta teatro hoje em dia. Isso a gente sabe que é uma pesquisa que foi feita há 20 anos na França, dizendo que 75% da população prefere comédia, né? E, na verdade, a comédia é um gênero fantástico. Ele é considerado de segunda categoria porque incomoda o poder, né? Só por causa do poder não gosta da comédia porque se sente incomodado, porque a comédia provoca, ela instiga, ela cutuca, né? É só por isso, porque, na verdade, é um gênero fantástico. Você tem um gênero que você gosta mais? Comédia. Comédia? Eu gosto muito de comédia. Se eu pudesse, eu faria sempre comédia. A dificuldade de fazer sempre comédia é você encontrar sempre boas comédias, né? E no Brasil as pessoas sempre preferiram comédia ou é algo recente, algo atual? Sempre foi assim. Não, como eu disse, não só no Brasil, né? Na França, nos Estados Unidos, no mundo inteiro as pessoas, se você oferecer um drama e uma comédia, eles vão preferir a comédia.
sem dúvida, né? E se a comédia for de qualidade, como é o nosso caso, uma comédia que, além de tudo, aborda questões importantes da época em que nós vivemos, aí fica mais interessante ainda, porque você ri, ainda sai pensando um pouquinho, né? Agora, você levantou um ponto muito bom, que a comédia, ela incomoda o poder. Você declara isso abertamente, que você não usa da Lei Rouanet, que é a lei que financia a maior parte dos espetáculos e a cultura no Brasil. Por que não usar? Eu acho que a Lei Rouanet, do jeito como ela está sendo usada, é uma lei, como eu brinco, nem. Ela nem é uma política cultural, nem é uma política de mercado. Não é uma política cultural porque o governo, a única coisa que faz é abrir mão daquele imposto, né? Mas para abrir mão daquele imposto, ele exerce uma pequena censura econômica, porque ele que diz quem é que pode ir atrás do patrocínio ou não. Você submete o seu projeto a pareceristas, né, para dizerem para você se você pode ou não captar. Depois o governo não faz mais nada. Aí é você que tem que ir captar e, naturalmente, você não capta no mercado. Você capta junto aos gerentes de marketing. Então, não tem nada de mercado também. Gerente de marketing, eu tenho um monte de amigos gerentes de marketing, eu gosto muito deles, eles são pessoas muito legais, mas não entendem nada de teatro. Então, o que eles querem é vender o produto deles. E se eles querem vender o produto deles, eles vão atrás de produtos que vendam o produto deles, o que nem sempre é um bom teatro. Então, é uma lei que acaba criando um círculo perverso aí de montagens que não interessam tanto para a cultura brasileira. Eu prefiro que o mercado resolva isso. Falando em questão, saindo um pouco da Lei Rouanet, mas ainda continuando em questões de poder, no início do governo Temer teve uma reação muito violenta até dos atores, produtores, quando foi anunciado a quase extinção do Ministério da Cultura, né, que ele seria acoplado ao Ministério da Educação. Você foi uma pessoa que quase não se pronunciou a respeito disso. É porque eu sempre, se as pessoas lembrarem das coisas que a gente fala, eu venho falando isso há mais de 30 anos, não interessa o nome que tem o Ministério, não interessa se existe um Ministério, o que é preciso ter é uma política cultural. Pode ser no Ministério da Agricultura, não faz mal. Pode ser no Ministério que eles inventem um nome, não interessa, o que é preciso é uma política cultural. Um Ministério da Cultura sem verba e sem política cultural pode ser extinto, não vai fazer a menor diferença. É uma questão, de repente, talvez de política, a gente lutar por um ministério, mas não tem o menor interesse um ministério que não resolva os problemas da cultura brasileira, que são monstruosos. Porque nós estamos falando aqui de teatro, mas a cultura brasileira envolve o patrimônio histórico, envolve as pinacotecas, as sinfônicas, a dança, o circo, o mambembe, o mamulengo, vai embora, né? Essa cultura rica que a gente tem aqui, não existe nada por trás alicerçando, porque falta dinheiro. Então, a dotação orçamentária desse dito Ministério da Cultura, que toda a classe teatral lutou para manter, é de 0,6% do orçamento. Isso daí não paga nem os funcionários do Ministério da Cultura. Então, na verdade, o Ministério da Cultura está extinto e as pessoas não tinham percebido isso nos últimos 30 anos. Né? Falando em dinheiro, ator hoje no Brasil ganha dinheiro com teatro? Eu acho que é possível, sim. É possível. Um dos resultados perversos, a meu ver, da Lei Rouanet foi que reduziu o preço do ingresso, né? E aumentou os custos de uma forma abissal. Então, você tem aí os custos muito elevados, o preço do ingresso muito baixo. Naturalmente, mesmo com patrocínio, esse espetáculo dá prejuízo. Você percebe que os espetáculos ficam 15, 20 dias em cartaz por causa disso, porque a Lei Rouanet faz com que você tenha condições de produzir, mas não de manter. Então, é outro círculo perverso que você cria. Você monta um belíssimo espetáculo, mas você mostra para um número muito pequeno de pessoas, porque você fica pouco tempo em cartaz. Então, se você conseguir quebrar com essa estrutura,
que é o que nós fizemos e estamos fazendo já. Na verdade, eu fiz isso a minha vida inteira. Na minha vida inteira eu tive 3 patrocínios, isso faz mais de 15 anos. Né? Hoje você não tem mais patrocínio? Não tenho patrocínio, faz mais de 15 anos e antes desses 15 anos eu E o início do projeto é seu dinheiro? É um investimento nosso. No caso, foi meu e do Bruno. Né? Tanto o Vermelho quanto Tribos e quanto Baixa Terapia foi assim. Então, você investe e, naturalmente, você faz de tudo para reduzir os custos e, naturalmente, você faz de tudo para aumentar o preço do ingresso. Né? Aí é mais complicado. Vamos sair do teatro e vamos entrar em televisão. Nesses... Quantos anos de Globo? 41. 41 anos de Globo. 41. Nesses 41 anos de Globo, o que você percebe que mudou em termos de novela, em termos de dramaturgia nessas... Você sabe que houve uma interferência aí de diversos fatores na estrutura da dramaturgia brasileira, principalmente, que era uma dramaturgia muito rica, né, muito profunda. A nossa novela é respeitada no mundo inteiro até por causa disso, porque aborda temas sociais, políticos, coisas que as novelas em geral não fazem. Mas houve uma interferência aí de linguagens, né? Os clipes musicais, os videogames, essa velocidade que o cinema adquiriu nas últimas décadas, passou para a televisão e eu acho que passou de uma forma errada. A nossa dramaturgia tenta copiar, digamos assim, esse ritmo e essa agilidade. A gente perdeu em conteúdo algumas coisas, porque é claro que se você tem só 30 segundos numa cena, você não consegue desenvolver nenhum pensamento sério, né? E se você pegar as novelas de 20 anos atrás, elas passam aí em outros canais, no Vivo, elas passam no Vale a Pena Ver de Novo, você vê que as cenas tinham 10, 15 minutos, onde era possível você desenvolver um pensamento, onde era possível você aprofundar um personagem, e isso é que eu acho que foi a grande diferença. Nós perdemos isso. Talvez ainda... E tem como reverter isso? Tem, é só parar para pensar. Mas aí que está. O ritmo que a gente está, que a internet propicia para a gente, não deixa a gente pensar. Enfiar o pé no freio é uma coisa fantástica hoje em dia. Enfiar o pé no freio quer dizer, para e pensa. Não entra no roda-moinho aí que você vai se afogar. Você falou de cenas de 10, 15 minutos, 5 minutos que iam direto numa novela de antigamente. Você, com seus grandes personagens que você interpretou na televisão, você tinha um volume de texto muito grande sempre para decorar. E a fama que existe no mercado, no meio televisivo, artístico, é que você praticamente não decora texto em casa, você tem um método, tanto que muitas pessoas falam, o método Antônio Fagundes de decorar um texto. Fale para quem não sabe como é que é esse método e se você não decora nada em casa. Não, se eu tivesse esse método, eu já tinha vendido, aí estava rico. Os meus colegas, pelo menos, iam comprar com muito prazer. Não, mas é verdade, muita gente fala desse... Eu tenho uma facilidade, né? Eu gosto muito de ler, quer dizer, normalmente eu gosto muito de ler. Aliás, antes do programa começar, Antônio Fagundes estava lendo. Seu livro está ali ao lado. Tá aqui do ladinho, fica sempre um livrinho do lado, assim, que se demorar alguma coisa, eu já leio um capítulo, né? Mas o gostar de ler, eu acho que é uma coisa importante na vida de um ator, porque ele acaba criando uma intimidade com a palavra. E o ator, ele tem que ter o domínio sobre a palavra, né? Se ele não entender exatamente o que o autor está querendo e as possibilidades que aquilo que o autor quer levantam, então ele não vai saber fazer o personagem com profundidade. Então essa intimidade com a palavra, eu acho que já é um primeiro passo para você conseguir decorar mais rapidamente. Porque eu sinto em alguns colegas meus uma certa dificuldade de vencer essa primeira barreira, que é o entendimento, né? A palavra, né? Isso daí já demora pelo menos uma meia hora para você decorar. Mas geralmente quando uma novela está no ar, você pega antes de entrar em cena? Como é que é? Eu não tenho nem texto em casa. Você não tem texto? Eles não mandam para mim. Eu pego na hora que eu chego na gravação, o assistente de direção, alguma pessoa, me entrega um bloquinho com as minhas cenas, né? Então eu vou decorando à medida que eu vou fazendo.
Caramba! É bom, porque você tem vida. É mais entender do que o decorar. Decorar, Não, na verdade... os autores gostam de mim porque eu falo exatamente o que eles escreveram. Eu não mudo nenhuma palavra, não. Eu falo o que eles escreveram. Só que tem um entendimento aí diferente. Né? Fazer novela é muito cansativo? Fazer uma novela das 9, fazer uma novela das... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu saio de 10 horas de gravação como se eu não tivesse feito nada. Agora, 2 horas de teatro matam a gente. Ah, é mesmo? O teatro exige de você uma energia, uma força, uma atenção, uma concentração monstruosa. Né? Então, você tem que estar realmente ligado em mais de 100 itens ao mesmo tempo. Na televisão, não. Na televisão, até agora, o fato de você poder parar uma gravação a qualquer momento e retomar a cena de onde você parou, te dá uma certa tranquilidade. O teatro, não. O teatro eu costumo brincar que é um salto triplo mortal sem rede. Né? Aquele com tamborzinho, só para de tocar o tambor quando acaba a peça. A gente separou alguns dos personagens memoráveis de Antônio Fagundes. Vou pedir para o pessoal mostrar alguns deles no ar agora. Todos esses personagens, tem algum que você tem uma lembrança maior, que você tem um carinho especial? Tem algum deles? Estou falando do personagem de televisão mesmo. Não, você sabe, as pessoas sempre gostam que a gente eleja um, né? Mas eu, particularmente, eu acho que como o trabalho da gente é um processo contínuo, né? O personagem que eu estou fazendo hoje, ele é reflexo direto daquele que eu fiz em 1968. Porque em 1968 eu fiz uma coisa que resultou no que eu estou fazendo hoje. Então, seria injusto comigo mesmo eu pensar algum. Eu deixo isso para o público que vem assistindo esse tempo todo eleger o que eles gostam. E o público geralmente fala de qual? Ou é muito abrangente? Lembrei do personagem... É difícil, eu fiz mais de 200, Rei né? do Gado. É complicado. Aí eu vi, passou Carga Pesada, passou uma ceninha do Amor à Vida, mas eu fiz mais de 200 personagens, né? Entre teatro, televisão, cinema, é muita gente, né? Então é difícil. Aliás, na peça você tem recebido algumas pessoas que pagam um valor diferente no ingresso, mas ela tem contato direto com o elenco, né? A gente brincou que a gente quer fazer teatro 360 graus, né? Então, realmente, o público fica sentado ali no escurinho, vê a peça, tal, levanta e vai embora. E ele não tem a menor ideia do trabalho que deu para montar aquilo, de como é feito aquilo, porque ele não aprendeu isso. A escola no Brasil não ensinou, ninguém ensinou para ele não tem onde ler isso. Então, a gente abriu o que a gente chama de bastidores, que é um ingresso especial que a pessoa compra. Ela chega 1h30 antes, nós chegamos 2 horas antes. E o público fica com a gente, é um número limitado, porque o camarim é pequeno, não cabe muita gente, a gente não deixa entrar muita gente, mas a pessoa fica com a gente entre 30 e 40 minutos e a gente mostra toda a infraestrutura do teatro, como é que funciona, como é que o palco se move, como é que é feito o cenário, como é que são os camarins, onde é que a gente fica, como é que é a estrutura do teatro. E isso tem sido muito bonito de ver as pessoas curtindo isso, que é uma coisa que realmente elas não têm oportunidade de fazer, né? Como a gente fez ensaios com a peça desde o primeiro dia de leitura. A gente mostrou todo o processo de criação. Nós tivemos aí umas 800 pessoas que seguiram os ensaios de baixa terapia. Vermelho, nós também tínhamos feito isso. E é fascinante também. Mas eu lembro em Vermelho que você, depois que a peça encerrou, você abriu uma discussão, né? Você estava no palco com o Bruno, né? Um bate-papo, exatamente. Você continua fazendo isso e você acha importante isso? Todos os dias. É importante não só para o público, que também o público tem a possibilidade de te questionar, de te perguntar alguma coisa, de saber alguma curiosidade, mas para nós também, para a gente ter um feedback do que bateu, do que não bateu, né? Do que deu certo. Até nesse ponto, voltando ao caso da comédia, a comédia é mais fácil, né? Porque a comédia ou o público ri ou o público não ri, né? Na baixa terapia a gente tem certeza que eles riem, porque a gente tem pelo menos uns 15, 20 minutos de risada aí no tempo da peça, né? Vamos falar agora
Eu sempre soube, li, que você era muito avesso à tecnologia. Você não gosta de celular, não tem rede social. Mas nos minutos que antecedeu o programa Veja a gente, num breve papo, você falou muito de tecnologia. Afinal, o que você acha de tecnologia? Eu não sou Tecnologia avesso. é uma palavra muito feia, não. sabe? Eu estou falando do mundo atual Mas aí tem mesmo. um engano, eu não sou avesso à tecnologia, eu que não gosto de usar. Né? É diferente. Justamente por isso, que eu percebi que você fala com até propriedade de coisas que estão acontecendo. Conheço, mas aí o que me faz conhecer é a leitura, né? Coisa que algum tipo de tecnologia às vezes te impede de fazer. A gente estava falando sobre isso. Você passa 2 ou 3 horas por dia diante do seu computador, laptop, do seu iPhone, limpando o arquivo para não ficar muito pesado, né? E você tem que limpar aquilo porque você recebe muita você coisa. recebe muita coisa que não te interessa, né? Então, essas 2 ou 3 horas que você passa limpando, eu não falo das outras 2 ou 3 horas que você passa usando, né? Mas as 2 ou 3 horas que você limpa, você poderia ler um livro por semana. E eu garanto a você que você teria, no fim, um arquivo muito melhor para você. Né? Além da leitura, em termos de televisão, série, cinema, o que você... Eu faço tudo que eu posso. Eu vejo uma peça de teatro por semana. Né? Eu faço teatro, mas tem peças que se apresentam segunda, terça, quarta, quinta. Então, essa semana mesmo, eu fui a uma peça ontem, vou a uma peça hoje, tem uma peça amanhã, tem uma peça na quinta. Então, essa semana eu vou ver 4 espetáculos de teatro, além do espetáculo que eu faço. Eu gosto muito de cinema, mas cinema é meio complicado de ir, tá meio complicado de ir agora. Não é muito barulho, muita bagunça, então eu vejo em casa, mas eu vejo bastante série, eu vejo bastante cinema. Em termos de série, por exemplo, quais foram as recentes? Estou vendo agora o Downton Abbey, né? O Downton Abbey. Estou na 4ª temporada. Tá gostando? Tô no fim, muito, né? Maravilhoso. Você não lembra um pouco de novelas, assistindo Downton Abbey? Uma grande novela de época? Pois é, você vê o ritmo do Downton Abbey, é um ritmo inglês, né? É British, né? Só que o que acontece ali, o que tem de acontecimento, porque a velocidade não está no número de cortes, nem na duração da cena. A velocidade está no que está acontecendo com os personagens, no que está acontecendo internamente com os personagens. Porque, na verdade, o que me interessa numa novela, numa série, num livro, é essa abertura para o humano. Né? E a abertura para o humano você só tem através do sentimento, através da emoção. Não é na rapidez da imagem, não é no número de likes que você consegue. Né? É exatamente na calma de poder olhar o outro, de poder entender que o outro existe, que ele pode ser diferente de você, mas mesmo assim ele tem os mesmos problemas que você. Então, essa identificação só é criada se você se der tempo. Aí as séries americanas e as séries brasileiras estão fazendo o que as nossas novelas fizeram há 20 anos. Eles estão novelizando as séries deles e nós estamos serializando as nossas novelas. Eu acho que era hora da gente parar para ver que nós é que demos para os americanos isso que eles estão fazendo hoje, enquanto nós estamos perdendo. Esse balanço nós temos que refazer. Vocês discutem isso, você e os seus colegas atores, naquele Muito, grupo que, para quem não sabe, o Antônio Fagundes, vou chamar de comandante, de um grupo não é assim, de atores da Globo, que se reúne, se não me engano, desde Amor à Vida, faz uns 4 anos, né? 4 anos. Que fala sobre a profissão de ator, sobre as condições de trabalho dentro da emissora. Vocês conversam sobre esse assunto? Muito. Esse é um assunto recorrente da gente, é claro, porque a gente percebe que as coisas boas que a gente sabia fazer, a gente está perdendo mão delas, né? E não só em televisão, em cinema, em teatro também, né? Você vê a dramaturgia brasileira de teatro, também está empobrecida, de cinema também, os roteiros não atingem os seus objetivos como a gente gostaria que atingissem, né? E você vê o resto do mundo todo entendendo isso e enfiando o pé no freio, né? E indo contra a maré, digamos, dessa rapidez e dando certo e a gente perdendo esse bonde. Eu acho que a gente tem que retomar isso aí. Para encerrar, a gente volta e meia, a gente fica em contato, porque eu
eventualmente ligo para o Fagundes para saber se ele está confirmado de fato uma novela, porque aparece o seu nome volta e meia como confirmado de produções que você nunca ouviu falar. Não, porque tem um processo lá de escalação, de seleção, são muitos autores e são muitos horários e às vezes a própria empresa, como empresa, tem os seus interesses, prefere que determinado ator fique em determinado horário, em determinado momento. Então, o cruzamento dessas informações, às vezes, cria esses ruídos, né? Parece que a pessoa está escalada para cá, mas não passou ainda pelo crivo da emissora, ou não passou ainda pelo crivo da direção, ou o ator tem compromissos, ou enfim. Demora um pouquinho para, digamos, filtrar e chegar no resultado. A última notícia que eu li é, com a saída de José Maia, da nova novela das 9 do Aguinaldo Silva, entraria Antônio Fagundes. Isso é um fato? Estou sabendo por você agora, muito obrigado por me informar isso. Por ser escalado no ar. Eu fico muito contente de ter essa informação, mas é assim mesmo, enquanto o Aguinaldo Silva não me ligar para falar comigo sobre isso, não é verdade. Mas por enquanto não tem nada. O Aguinaldo Silva não me ligou. Não, mas na volta na televisão. Não tem nada programado também. Pode ser que esteja programando alguma coisa para mim lá e eu não saiba, né? Mas aí eu sei que você vai me informar. Muito bom. Fagundes, muito obrigado. Obrigado você. Obrigado. E eu gostaria novamente de falar as informações da peça, onde os horários, os dias e o teatro. Com prazer. Nós estamos lá no Tuca, lá na rua Monte Alegre, 1024, é o Teatro da PUC, né, no Tuca. Nós estamos sextas às 21h30, sábados às 20h e domingo às 19 horas. E no elenco estão Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Fábio Espósito e Bruno Fagundes, nosso terceiro trabalho juntos. Tradução de Clarice Abujan, a direção de Marco Antônio Pâmio. Até lá. Obrigado mais uma vez, Fagundes. Obrigado você. Saiba que você está sempre convidado para cá. Que bom, foi um prazer estar aqui. Gente, esse foi a estreia de Veja Gente, o nosso novo programa da programação de TVeja. Muito obrigado e siga-nos em todas as redes que vem grandes novidades por aí. Até a próxima.